Fui criada em Paranapiacaba, hoje moro em Ribeirão Pires, mas vivi mais tempo em Rio Grande do que aqui em Ribeirão Pires. Cuidou mais de Rio Grande, né? Mais de Rio Grande. Lá em São Paulo, você nasceu onde, Vera? Eu nasci no Hospital São Paulo mesmo. Ah, no Hospital São Paulo. É. Ah, tá. De 7 meses. Ah, de 7 meses. 7 meses. Minha mãe levou um tombo e acabou adiantando o parto. Você estava com a pressa de vir pro mundo, né, Vera? Eu não tinha tanta pressa assim, mas aconteceu, né? Bacana, bacana. Sua mãe é um ícone, né? Falar de sua mãe é muito estranho. Mas sabe um pouquinho da sua vida lá em Paranapiacaba? Paranapiacaba a gente vivia assim como uma grande família. Todo mundo conhecia todo mundo, frequentava os mesmos lugares. O Lira, que era onde a gente brincava muito, né? E, inclusive as formaturas de escola era tudo feita no Lira. Era um lugar maravilhoso, que todo mundo se dava muito bem. Não tinha violência, não tinha nada assim de mais, a não ser uma bela convivência, né? Entre todo mundo. Bacana. E dessa fase aí, o que mais você teria para falar? Eu cresci num lugar maravilhoso, não posso... Quantos anos você chegou lá? Eu fiquei até 26 anos lá. Não, você ficou até 26, mas foi para lá com que idade, você lembra? Com meses. Com meses. 6 meses. Então, na realidade, você nasceu em São Paulo, mas a sua história de vida não tem nada a ver com São Paulo, né? Não. É mais para Paranapiacaba mesmo. É? Verdade. E o que seu pai fazia lá em Paranapiacaba, sua mãe? Qual era a atividade lá, econômica deles lá? Minha mãe era merendeira do grupo escolar. Do grupo escolar. Isso. E meu pai, ele não trabalhava, ele fazia às vezes da minha mãe, na verdade. Ele era o dono de casa. O dono de casa. Ele era o dono de casa e minha mãe que trabalhava fora. Que legal. Hoje é moda isso, né? É. Mas antigamente era estranho. Nós estamos falando de 60 e 70, 60, né? Até 70, até os anos 70. Era assim. E aí quando você virou mocinha, estudava? Eu fiz o colégio em Ribeirão, pegava trem todo dia para ir para Ribeirão e voltar, e trabalhava em Mauá. Eu trabalhei numa padaria, trabalhei tudo em Mauá, né? Tudo em Mauá. Padaria, armarinhos, e depois, com 18 anos, eu fiz uma ficha no Banco Nacional, fui aprovada, fiquei 4 anos no Banco Nacional, em Santo André. Em Santo André? Em Santo André. Aí já mudou um pouquinho, né? Saiu de Paranapiacaba e Mauá, foi para Santo André. Santo André, exatamente. Que bacana. Depois disso, eu trabalhei 4 anos na Polônia, em Rio Grande da Serra. Aí você foi para Rio Grande. E aí já acabei ficando por Rio Grande. Esse aí é o encontro de você e Rio Grande? Isso. Quando você foi trabalhar na Polônia? Exatamente. Lá na Polônia conheceu o grande amor da sua vida? Eu já o conhecia, né? Já o conhecia? Já. Ele que me arrumou esse emprego lá, que ele trabalhava no departamento pessoal, e acabou me levando para lá. Para Polônia. Para Polônia. Fiquei 4 anos na Polônia. E aí começa a sua história com o Rio Grande. Isso. Depois eu abri uma loja com a irmã do meu esposo, era minha sócia. A gente teve uma loja por anos. Depois eu acabei deixando a loja para lá e fui para morar em Ribeirão, né? Morar em Ribeirão. Depois, tempos mais tarde, eu voltei para Rio Grande. Você foi professora, né? Fui professora aqui em Ribeirão Com Pires. que idade, mais ou menos? Eu tinha 23 anos. 23? 23. Com 23 eu estava casando, olha que loucura. E você era professora? Era professora. Deu aula onde? Em Ribeirão? Em Ribeirão, na ET. Hoje é ET, né? Ah, tá. Naquela época não era ET ainda. Para alunos já... De colégio. De colégio. Aluno de colégio. Que bacana. Eu deixei de dar aula por causa dessa aprovação continuada, que eu era absolutamente contra. Então eu deixei esse negócio de professora para trás. E por que contra? Porque às vezes, o que é de mais importante é a alfabetização. As crianças chegam hoje no colégio muito mal alfabetizadas, né? Mal sabem ler e escrever. E eu dava aula de português, eu achava super importante a pessoa ter esse conhecimento.
E aí eu na verdade, desanimei, né? Desanimou. Desanimei, nunca mais quis saber de dar aula. E quando parou de dar aula, foi fazer o quê? Qual a atividade que você... Eu estava trabalhando na Polônia ainda Ah! quando eu dava aula. Eu dava aula à noite, né? Olha que Então, loucura! eu continuei na Polônia. Caramba! Era 3 jornadas. Jornada de casa, jornada da Polônia e a jornada da escola. Mas era bom. Era bom? Era bom. 23 anos devia estar na... Tá, com a corda toda, né? E aí, o que mais? Aí você encontrou o Mauro. O Mauro foi antes. O Mauro eu encontrei no tempo que eu estudava em Ribeirão. Pegava o trem todo dia, ele ia trabalhar na tipografia Santa Rita e a gente se encontrava no trem. A gente tinha uma estação só, né, de diferença, porque ele entrava em Rio Grande e a gente descia todos em Ribeirão. Ele ia trabalhar e eu ia para a escola. Foi ali que a gente fez uma amizade. O Mauro chegou a morar em Paranapiacaba também? Morou um tempo lá, sim, morou comigo lá. Que legal. Alguns anos, eu não sei precisar quantos, mas deve ter sido uns 3 anos por aí. Mas a distância da estação de Paranapiacaba para Rio Grande era enorme, né? É enorme. Aí dava tempo de conversar bastante. A de Rio Grande para Ribeirão é que era pequena. Ele entrava em Rio Grande e nós dois descíamos em Ribeirão. Então era só esse espaço pequeno, né? Um espacinho pequeno lá. Aí construíram uma vida a partir daí. Sim, verdade. Bacana. E daí? Depois do banco, trabalhou bastante no banco? Trabalhei no banco, depois na Polônia. Depois da Polônia eu tive a loja. Depois eu fiquei um tempo em casa. Trabalhei na Piccoli, em Ribeirão. Também trabalhei na Piccoli, uma metalúrgica. Uma metalúrgica. Mas aí eu já tinha meus filhos, né? Meus 2 meninos. E o mundo das autoescolas veio parar como, assim, Em 1996. 96. Isso, 96. A gente... Já vai quase 3 décadas aí, né? Mais de 3 décadas, né? Não, tem 27, né? 27 anos. 27 anos? Vai fazer 28 ainda. Então, nesse tempo de autoescola, foi em 95. 95. A gente percebeu que Rio Grande tinha uma autoescola que estava fechando, que era do Doni na época. Aí a gente foi conversar com ele. Ele falou, não tenho nenhuma objeção, vocês podem, porque eu vou parar e tal, vocês podem abrir. Aí a gente resolveu abrir a autoescola. E num lugarzinho pequenininho, que depois foi crescendo e melhorando, e a gente está lá há tantos anos, né? Bacana, bacana. Foi bom para o nosso crescimento. Voltando lá atrás com a sua mãe era danada, né? E a sua mãe, quando faleceu, era quase um orfanato lá, né, Vera? Já foi um orfanato, né? Nos anos 80 foi um orfanato. Começou assim, a mãe teve câncer no estômago e ela fez uma promessa que se ela curasse do câncer para cuidar dos 7 filhos que ela já tinha, que ela cuidaria de mais 7 que não fosse dela. Olha só. Então, ela foi curada e a gente concordou com isso, só que ela pegou tanto gosto na coisa que ela não parou no 7, não. Ela teve 16 só no nome dela. Duplicou fora a chamada. Outros que ela cuidou e que foi pro mundo, né? Que foi pro mundo. Mas no nome dela hoje tem 16, além dos filhos naturais, né? Que bacana. E você viveu muito isso? Muito. Todos nós, né, ajudamos a cuidar de todas as crianças, desde trocar fralda, fazer mamadeira, de levar para a escola, de buscar na escola. A gente quase foi mãe deles também, né, por causa da diferença de idade e tudo. Mas foi bom, foi muito bom. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito generosa. Bastante generosa. Muito generosa. Batia na porta dela. Dona Dina, só tem aí um café? Era o único café que ela tinha. Mas ela falava, eu vou dar esse café porque Deus há de providenciar outros. Ela acabava de dar o café, ganhava o dobro, o triplo do café pro dia seguinte. E assim, ela tinha uma mulher de muita fé. Uma mulher de muita fé, né? Mas principalmente de olhar para o ser humano, né? Muito. Ela se comovia com a situação das pessoas e tentava ajudar da melhor forma. Da melhor forma. E isso fez o que na sua vida? O que é que
um exemplo, né? Para eu ter paciência, para acreditar mais em Deus e ter discernimento, né? De fazer as coisas, saber a diferença do certo, do errado, do que posso, do que não posso fazer. Sim. E isso tudo minha mãe deixou. Deixou, né? É uma marca indelével lá na sua vida. Minha mãe era fantástica, né? Sim. Faz muita falta ainda hoje para nós. Muito. No mundo, nem vamos falar do mundo... Mais pra frente a gente fala do mundo de hoje, mas naquela época também, né? Porque, embora fôssemos menos pessoas no país, mas a pobreza sempre foi... A diferença das classes sociais era muito grande, né? Muito, muito. Minha mãe estava sempre pronta a ajudar. A ajudar. E ela nem tinha muito, mas o pouco que tinha, né? Ela dividia com as outras pessoas. E tinha uma coisa na sua mãe que era muito importante. Ela sabia unir as pessoas, né? Sabia ouvir, principalmente, Ouvir. né? Além de unir, ela sabia ouvir. Às vezes a gente tá com algum problema, mãe, eu preciso falar, vem aqui. Ela não abria a boca para falar nada, mas ela estava ouvindo. E isso fazia toda a diferença. Toda a diferença. Mesmo que ela não tivesse uma opinião sobre o assunto, mas a gente já se sentia leve pelo fato de que alguém me ouviu, né? Isso ela fazia muito, não só com nós que eram filhos, mas com todos que ela conhecia. Imagino. Por isso que as pessoas procuravam muito ela, porque ela estava sempre pronta para ouvir. Sim, isso é importante, né? Importante. Bacana demais. Isso também deve ter feito na sua cabeça assim, para construir essa mulher linda que você é, deve ter feito muito, muito significado na tua cabeça, né? Essas lições de vida, essas... Eu tive muitos exemplos bons da minha mãe. Graças a Deus, tive mesmo. E o seu pai, que a gente não falou muito do seu pai, mas eu sei que seu pai também é muito importante, né, na tua... Meu pai, infelizmente, morreu muito cedo. Ele tinha só 51 anos, eu era uma adolescente. Não tenho muito a falar do meu pai, mas ele era muito companheiro. É o que fazia companhia, me fazia companhia todas as tardes, quando chegava da escola. Ele que cozinhava, ele que fazia meu lanchinho da escola. E a gente escutava aquelas histórias que o povo conta, lembra do rádio? Eu escutava junto com meu pai. Era muito, muito companheiro. Isso. Sim. Mas assim, história de vida mesmo, eu posso falar da mãe, né? Meu pai tem pouco mesmo a dizer. Mas você nota que você tem muito isso de ser companheira, de ser afetiva, de trazer as pessoas pro lado e de ajudá-las e de ouvi-las. Você tem muito isso, né? Tenho. Eu acho que é dado assim um pouquinho de cada um, né? Uma misturinha de pai e mãe. Legal, uma mistura, né? Uma misturinha. Dessa vida lá em Paranapiacaba, quais são as coisas que mais te marcaram? Coisas assim que sejam... Que mais me marcaram? O que eu posso falar? Eu era feliz, a gente não tinha preocupação nenhuma com coisa alguma, a gente era muito feliz. Que bacana. Era mesmo. A nossa obrigação ali era só de estudar. E o resto... Não fazia peso, aquele monte de criança. Não, porque a nossa obrigação mesmo era de estudar. Era de estudar. Né? De estudar. Bacana. Autoescola, falando em estudo, a autoescola é fantástica, formou a maioria dos como é que eu vou falar, motoristas de Rio Grande são formados na Autoescola Pérola, né? É um marco indelével, quer dizer, é uma marca que não dá para tirar, né? Verdade. Conta um pouquinho dessa história aí, como é que vocês começaram essa história de formar condutores? Formar condutores. Na verdade, o Mauro, que é o meu esposo, ele que quis montar a autoescola e eu só fiquei na aba, né? Dei apoio. Que mentira! Mas a ideia era dele, ele que tinha vontade de fazer as coisas e a gente começou com uma moto que a gente tinha, uma RX 180 e um Fusca, que hoje em dia nem se tem mais Fusca, mas na época foi. E a gente começou com o que a gente tinha, um pouco de conhecimento, de escritório e foi tocando, né? E você com essa sua natureza de parceira foi dando ênfase a tudo isso? Foi, a gente foi trabalhando junto e estamos lá até hoje. Sim, junto com os filhos, né? Agora os filhos. Bacana demais. Essa coisa de conhecer, de estar junto, está falando para você que você tem muito isso, eu me sinto uma pessoa abraçada por você.
E como é que você vê os outros, os alunos formados, ou a experiência do... Você tem irmãos, né? A gente nem falou dos irmãos. Nossa, Quantos irmãos tem? Os naturais. Não, os naturais nós éramos em 7, contando comigo, né? Isso quer dizer que eu tinha 6 irmãos. Hoje eu estou com 5, porque infelizmente um já partiu. Um já partiu. E, nossa, eles são companheiros, assim, acho que da vida toda, né? Bacana. E a gente se dá muito bem, a gente se respeita, a gente se encontra pelo menos uma vez por semana aos domingos, almoçamos juntos, passamos a tarde juntos, que é uma coisa que eu não abro mão, né? De estar junto com meus irmãos sempre. Meu irmão um dia desse falou pra mim, meu filho tá morando no exterior e ele tá me chamando para ir embora para lá, mas eu não consigo deixar minhas irmãs. Eu falei, então, olha, isso é recíproco, porque a gente também não consegue ficar muito tempo longe um do outro. Sim. A gente tá sempre junto. Decisões a gente toma juntos, sem exceção. Que bacana. É muito bom. Isso é que dá calor à vida, né? Isso é que dá luz, né? Isso, com certeza. Essa formação aí, né? É. Bacana. Nessa história de ter formado uma autoescola, de já ter também tido uma loja. Aí você, um belo dia, virou presidente da Associação Comercial de Rio Grande. Como é que foi esse negócio? Foi um convite, né, que eu recebi. E eu falei assim, será que eu posso fazer alguma coisa para melhorar e tal? E aí eu falei, é um desafio novo e eu acabei aceitando. Uhum. Eu fiquei, acho que 2 gestões, se eu não me engano. Sim, foram 2 gestões. E, não sei, a gente trouxe algum progresso para a Associação Comercial, informatizamos e abrimos uma loja e ficou, pelo menos na minha gestão. Eu lembro de ter trabalhado muito, né? Eu, o Noel e muita gente que passou por lá para nos ajudar também. Que bacana, né? Cara. Que bacana. E o que isso mudou na sua vida? Ou só foi uma resposta disso tudo que você já vinha carregando, né? De ajudar as pessoas, de motivar, de desenvolver. Eu acho que aprendi bastante coisa, mas ainda falta, né? Falta muito. Assim, com relação à associação comercial, ainda precisa de, como é que fala? Juntar mais pessoas, as pessoas se interessarem por ela, né? Que mesmo 1 ou 2 ou 3 se interessando, faz alguma coisa, mas não faz o que é preciso para ela crescer. Ela precisa de muito mais gente junto. Sim. Né? Você é descendente de portugueses? O pai da minha mãe era português. Era português. E o pai do meu pai é espanhol. Espanhol. É. Eles vieram para cá por conta das guerras lá no continente? Lá não tinha oportunidade de emprego e aqui por conta de ter, por causa da Lei Áurea, né? Muitos vieram para cá para trabalhar no campo, que foi o caso dos meus avós. Né? Então você é parente direta, você é a primeira geração? Primeira geração. Então, você não nota que esses parentes diretos, a nova geração, tinha muito essa vontade? Entendiam o que era associativismo, essas coisas todas? Com certeza. Que são ideias que hoje, não digo nem só no país, mas no mundo, parece que sumiu, né? As pessoas são cada vez mais individualistas. Porque você estava falando da associação comercial, e eu estava pensando aqui. Isso é uma ideia recorrente na sua cabeça, né? Unir as pessoas. Isso. Mas hoje não tem muito disso, né? O que você pensa sobre isso? Eu acho que falta um pouco de amor, né? Legal. Eu acho que falta um pouco de amor. E esse tipo de vontade de associar, o associativismo, de se juntar para fazer alguma coisa, você não vê muito mais isso, né? Ou você vê, não vejo. Ou é uma visão minha, né? Não quero colocar aqui a minha visão, óbvio. Eu quero que você coloque a sua. Não vejo, não. Acho que hoje as pessoas estão preocupadas com o próprio umbigo. E não está muito preocupado no coletivo, infelizmente. Sim. E isso faz falta na associação, no governo, tanto municipal, estadual ou federal. Falta em todos os lugares, falta nas famílias. Sim. Né? Falta nas famílias. A Hoje em dia, acha que quem tem que dar educação é a escola. Não é os pais, mas a educação começa em casa. Né? O respeito começa em casa. E isso, hoje a gente vê o reflexo
da nova geração, né? Sim. Que é desastrosa. Desastrosa, é verdade. Desastrosa. Muito desastroso. Mas vamos voltar lá, falando do Mauro lá, como é que foi isso aí? Aí vocês se encontraram lá e resolveram formar uma família? Sim, foi nos anos 80, 86, 86. mais ou menos, né? A gente se encontrou e fomos morar em Paranapiacaba. Tá. Porque minha mãe montou lá o orfanato, foi para lá e eu fiquei sozinha na casa e a gente resolveu ir para Paranapiacaba. Lá eu tive um filho, depois eu mudei para Rio Grande, tive outro filho. Tá. Para depois a gente vir para Ribeirão, na verdade, né? Mas foi tranquilo. A região também não sai de vocês, né? Você vê? É isso mesmo. Rio Grande da Serra, já que a gente está falando de região, né? Vamos falar, Rio Grande da Serra. O que é Rio Grande da Serra para você? Por que esse amor todo, esse carinho todo por Rio Grande? Rio Grande da Serra tem um grande potencial. Vamos comparar assim com Guararema? Guararema. Né? Ali tem espaço para se fazer um local de lazer amplo, mas precisa de muita vontade política, né? Sim. Precisa. Eu acho que o ecoturismo também, porque Rio Grande é uma fonte de água maravilhosa, né? Tem aquela pedreira que também é muito bonita. Uhum. Nossa, tem 1000 coisas que se eu for enumerar. Mas eu acho que tem potencial. E fora o ar, né? Sim. Se você sai de Rio Grande, você vê a diferença de ar, o ar puro que tem Rio Grande da Serra. Sim. É maravilhoso de se morar, né? Sim. Eu não tenho muito o que dizer. Eu sou suspeita, porque eu gosto mesmo de lá. Não, mas eu quero que você fale mesmo sobre isso, sobre suspeita mesmo. Então, e aí até meu filho gosta demais de lá, tanto que mora lá, né? Sim, o Maurinho. O Maurinho. Bacana demais. E ele faz lá o tour de bicicleta. Sim. Sobe, desce morro e conhece mais do que eu, viu? Quando nós nos conhecemos, eu não me lembro bem usando aqui, mas já faz muito tempo. Quando nós nos conhecemos, eu andava de bicicleta para cima e para baixo, né? Quem tirou a bicicleta minha foi você, né? Você que... Você que dizia, não, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Então, esse amor seu por Rio Grande, acho que por causa de formação também, né? Sua vida... Tudo que Rio Grande te deu, proporcionou para você e sua família, com certeza, com os comércios que vocês tiveram, né? Isso influenciou bastante. Influenciou muito. Bastante isso aí, né? Minha vida mudou bastante a partir de Rio Grande mesmo. Sim. É uma história de construção do desenvolvimento da cidade, né? Também. A gente falar em desenvolvimento é uma coisa meio que retórica. Você falou de Guararema, comparou Rio Grande com Guararema, né? Eu comparo Rio Grande ao Brasil, ao macro, né? Porque o Brasil sempre vai ser o país do futuro, né? Sempre vai ter o que fazer. Sempre. Nunca faz, mas sempre tem possibilidades, Sim, né? É verdade. Eu sempre comparo com o Brasil, que Rio Grande parece a mesma coisa, né? Nós tivemos impeachment, nós fazemos... Rio Grande tem umas semelhanças com o Brasil, com a história do Brasil, que são terríveis. Mas uma cidade pequena... Mas você vê que com toda a dificuldade que Rio Grande da Serra tem, como cresceu. Ah, sim, cresceu. Como cresceu. E cresceu muito. Hoje posso falar que Rio Grande da Serra tem identidade. Você acha que né? tem? Eu acho. E qual seria a identidade de Rio Grande? Hoje está em ascendência, né? Eu acredito na ascendência de Rio Grande. E quem sabe um dia não chega a ser uma Guararema, né? É bom dizer para vocês que estão nos ouvindo que quando a Vera foi presidente da Associação Comercial, foi a Vera que lançou a ideia de turismo em Rio Grande da Serra. Que a primeira que ia falar foi a Associação Comercial, mas com você presidente, né? Aí o seu grupo achou que isso seria interessante para o desenvolvimento da cidade, Com certeza. Tanto pela beleza, etc e tal. Se lembra um pouquinho dessas coisas, não? Já faz um tempo, Já faz um tempo, né? Já não me recordo tanto, não. Eu tô com problema de memória. Vera, você... Vamos falar da Covid agora. Você, a época da Covid, pegou a gente de surpresa, assim. Parecia que tudo estava resolvido, mas nada estava resolvido. A gente nunca achou que a gente ia passar por aqueles momentos, né? Verdade. E o país também era muito negacionista na época,
virou uma negação, mas você foi uma das pessoas que mais sofreram com a Covid. Quanto tempo você ficou internada quando você... No total deu 93 dias de internação, 65 na UTI, em coma, né? Fui entubada, traqueostomizada e eu entrei, na verdade, no hospital com uma dorzinha nas costas, sem apetite, sem muita vontade de fazer as coisas e no fim era Covid e na ocasião não tinha vacina, ninguém conhecia a doença, então foi bastante complicado. Foi lá no começo. Foi no começo. Na verdade, a pandemia começou em março, se eu não me engano, né? Sim. E eu internei em julho. Fui sair do hospital só em outubro, olha só. Que Nossa, coisa, né? que história, hein? Então, aí tive 9 tromboses, tive parada cardiorrespiratória. Meu Deus! Eu tive umas complicações aí, mas tô aqui, né? Sim. Por vontade de Deus, mas eu passei pelo vale da sombra da morte, com certeza. Nossa! Mas estou aqui. Que bacana, cara. Que bacana que você... E uma das coisas que me aconteceu, assim, que é recorrente por causa do Covid, é a memória mesmo. A minha memória ficou bastante prejudicada por causa do Covid. Uhum. Né? Além da movimentação da perna, que também sofreu umas lesões. Sim. Mas a gente tá aí, recuperando, né? Tá aí, né? Mas memória realmente, de vez em quando, dá aqueles brancão que você pode procurar a palavra que você não acha. Entendo. Mas você continua mesmo, né? Trabalhando. Continuo, né? A vida continua, mas a gente tem que procurar fazer as coisas melhor, né? Tá. Melhor, porque a vida é curta. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito já. Não é amanhã, é agora. Entendi. É agora. Mudou essa relação de você e a vida, do jeito que você via antes e agora, pós-Covid? Mudou. Eu procuro ser mais organizada. Você sempre foi organizada, Vera? Meu Deus do céu! Mais ainda, um pouco mais organizada, né? Eu tento deixar tudo organizado, inclusive documentação, uma coisa que me preocupou bastante depois. Nossa, que você é metódica. Você sempre foi assim? Metódica, desse jeito? Eu gosto das coisas arrumadinhas, né? Sim. Eu gosto. E qual a visão do mundo? Você já explicou um pouquinho da visão do mundo que você tinha antes, né, que você era muito feliz. Isso. Na sua adolescência lá em Paranapiacaba. E qual a sua visão do mundo hoje, depois da Covid? Eu posso falar que eu sou muito privilegiada por estar aqui, por ter sobrevivido a essa pandemia. Nós que somos privilegiados por ter você aqui. Imagina. E pelo cuidado que as pessoas tiveram comigo. Todas as pessoas, meus filhos, as minhas noras, as minhas enteadas, então eu tenho muito a agradecer. Meus irmãos que nunca me faltaram, sabe? Amigos, assim, e pessoas que eu nunca nem conheci e que rezaram por mim, que pediram por mim. Eu tive há pouco tempo na Paraíba, num lugar onde eu conhecia uma pessoa, e essa uma pessoa levou uma comunidade a orar por mim. Então eu fui lá agradecer pessoalmente a eles, fiquei muito feliz de ter conhecido esse povo maravilhoso. Nossa. Eu fui lá pessoalmente tem alguns dias aí. Conta essa história, Vera, muito linda. Porque eu fui dar meu testemunho de vida, né? Não estou aqui. Eu acho que eles contribuíram com isso, porque eles pediram muito, oraram muito a Deus para me salvar, né? Não só ele, como as minhas famílias e todos no meu entorno. Gente até que eu não conhecia. Então, por ser um lugar tão distante, na Paraíba, né? Mogeiro. Aí eu fui agradecer, fui lá numa igreja, dei meu testemunho. E aqui também estou dando meu testemunho. E estou aqui é por Deus mesmo. Porque naquele hospital, todos que estavam internados comigo foram embora. Só eu fiquei. Sua mãe era muito religiosa. Você era também antes da Covid? Porque agora eu vejo que você está bem religiosa. Você apegou bastante à religião, né? Olha, eu sempre fui crente. Sempre acreditei, né? Tá. Acreditei. Mas eu acho que tudo que aconteceu comigo só fortaleceu a minha fé. Fortaleceu bastante a minha fé. Entendi. E tem um pouco isso da minha mãe, né? Porque minha mãe era uma mulher de fé, de muita fé.
Mas era uma pessoa que não julgava ninguém, né? Era uma pessoa Não. bem... Eu não diria nem que ela era seletiva, porque essa palavra não se encaixa nela, né? Não. Ela é bem De jeito democrática, não é? A Nadina era uma democracia em palavras, né? Porque ela não criticava nada do que você sentia, mas ela te acolhia. É verdade. E esse mundo depois Covid aí? Era para melhorar, né? A gente pensa assim, veio isso que serve de lição, mas eu acho que as lições são individuais, não é coletiva. Voltando lá, as pessoas são muito egocêntricas, né? Uhum. Então não pensa no coletivo, não. É no eu, hoje, eu e eu, para depois pensar nos outros, né? Sim. Eu pensei que essa visão ia mudar, sabe? Por causa da pandemia. Mas eu não vi grandes mudanças, não. Não? Não. Você não acha que é um pouco medo? Será? Não sei, porque eu vejo assim, o negacionismo aí, embora os 4 anos que a gente passou aí, os últimos anos, foram terríveis, foi muito negacionismo, foi muito viés econômico, que não sei o que lá, mas o que a gente nota é que a gente conversa com as pessoas, a gente nota muito medo, né? Agora mesmo, depois que aconteceu um assassinato lá em Santa Catarina, você não sentiu o medo da população com seus filhos correndo para... né? É um medo generalizado sobre as coisas, a falta de controle, né? Isso aí tem muito a ver com a falta de atenção em casa. Ou com a falta de religiosidade, ou com a falta de amor mesmo, como você falou? Amor. O amor começa onde? Na família, né? Tá faltando amor nas famílias. Sim. Hoje a responsabilidade da educação é passada para a escola. Não Você é mais acha? responsabilidade dos pais. Os pais acham isso, os novos, né? Não falo da minha geração, não. Mas a geração após a minha. Eu acho que falta um pouco de atenção nos jovens. Um pouco de atenção. Tem muita tecnologia e pouco amor, né? O Einstein já dizia isso, né? Então. A nossa tecnologia ultrapassou em muito a nossa humanidade, né? Pois, então. Você acha que tá assim? Tá. Tá. Com certeza. Bacana. Tá, sim. Bacana, Vera. Eu fico muito feliz que você esteja falando com a gente e que esteja contando, fazendo o seu testemunho aí, né? De vida aí. De vida. Mas tocar as pessoas, e você quando fala isso, quando fez seu testemunho, que foi lá e viajou, o que é que você olhava para as pessoas, o que é que você via? Esperança. Que bonito, Vera. Muita esperança. E a gente tem que trazer esperança para as pessoas. Estamos vivos, né? A vida é curta, a gente tem que aproveitar a vida da melhor maneira. A melhor maneira para mim é ser honesta comigo mesma e distribuir um pouco de amor entre todos nós, né? Entendi. Os que estão mais próximos é o que mais sente esse amor, né? Mas eu vou dizer para você que eu amo a minha vida. Sim. Eu amo os meus queridos. Quando eu falo meus queridos, não estende só aos meus filhos, mas todos que estão ao meu redor. Sim. Eles são os meus queridos. Que bacana. Essa é uma visão de mundo que a gente não vê muito, né? Eu cada vez que me junto com pessoas diferentes que estão me conhecendo agora para dar o meu testemunho, eu fico assim tão feliz como se eles fossem meus queridos há muito mais tempo, sabe? Sim. É um sentimento que eu tenho. Que bacana. Eu posso dizer que eu estou muito feliz com tudo. Tudo Com assim, comigo, né? Pelo menos. Sim, com certeza. Com essa nova oportunidade de vida. Com certeza. Da Vera dos 23 anos para a Vera de hoje, o que... Gostaria de ter aquele corpinho com a cabeça de hoje. Boa, essa foi boa. Aquela aparência com a experiência que eu tenho hoje eu posso dizer assim que eu tenho sabedoria. Sim. Mas naquela época eu não tinha. Eu não tinha a sabedoria que tem. Por isso que a gente fala assim, e os sábios? Os sábios são pessoas de idade, porque eles têm uma bagagem da vida toda. E é essa bagagem que traz a sabedoria. Não é? Eu penso um pouquinho diferente, mas estou te ouvindo, estou aprendendo com você.
Você não me explicou direito ainda. Fala aí, da Vera de 23 pra cá, além do rostinho, do corpinho, a sabedoria, o que mais? Bom, eu acho que é isso mesmo que resumindo, é isso, né? Ah, sim. Eu cresci muito como pessoa. Hoje eu sou uma outra pessoa, nem se compara com 23 anos com 40 anos depois, quase, né? Aquelas expectativas de vida que tinha lá, elas se transformaram, a Covid mudou muito, ou o que aconteceu, essas expectativas de... A Covid muda, né? Muda porque a gente não quer esperar para fazer nada. A gente quer fazer logo, tudo quer fazer mais depressa. Talvez um pouco de ver que o tempo passou e você passou por aquela situação que poderia ter barrado ali. Então a gente acaba tendo mais pressa de fazer as coisas. Mais pressa de fazer a coisa. Ah, que legal. Tem uma coisa que eu gostava muito do Mauro, de certa forma eu gostava muito de você também, que era reviver os outros, né? Foi o Mauro que me fez, até o próprio canal, é um pouco inspiração do Mauro, das coisas do Mauro lá, dele querer contar a história dos outros. Ele adora, não dele, mas dos outros, como é que era antigamente. Eu não acho que antigamente era bom. Mas e você? Essa coisa de contar a história dos outros, essa coisa toda. Porque a tua história também não é só felicidade, né? É de batalha, de luta. É uma história bem rica nessas conquistas assim. Sim. E você... Como é essa coisa do convívio com ele, essas coisinhas que ele deixa também, se deixou em mim, imagino que tenha deixado em você também. Não, né? ele gosta de contar a história do passado, de como era isso, como era aquilo, ele é muito bom. Às vezes eu até lembro alguma coisinha do meu passado também, Sim. Mas eu não sou muito do passado, né? Sim. Do passado eu só procuro as raízes, né? Eu tenho procurado até documento dos meus antepassados para montar minha árvore. Mas ele, com certeza, gosta muito das histórias e é muito interessante. Sim. Até as aventuras de quando ele era criança, que aprontava muito. Tá. A gente chegou até a pensar de montar um gibi com as histórias do Mauro, né? As histórias do Mauro. Mas é muito interessante, eu gosto de ouvir. Depois dessa experiência toda de vida, adolescência, como é que eu vou falar? O casamento e aí a Covid, tudo isso, você se sente uma mulher muito mais completa hoje? Ah, sim. Muito mais. É verdade. Né? Né? Bacana. Você tinha falado a coisa dos sábios, eu não ia falar, mas vou colocar porque eu sou terrível. Mas você falou assim dos sábios, tal, que a idade e tal, que a pessoa mais velha é mais sábia. Mas eu acho assim que a sabedoria, eu sempre achei que você era sábia. Você é a pessoa sábia, porque você enfrentou coisas bem críticas, né? Você passou sempre por elas com essa calma, não é? É que se você for olhar, você já passou coisas horrorosas, né, cara? Coisas que te exigiam muito. Acho que a Covid é mais marcante porque pela primeira vez você teve essa noção de que a morte existe, que está lá e que vai vir. Mas você também passou por ela com a mesma calma, né? Passei com muita calma e eu pude sentir o amor das pessoas, né? Me aproximou mais das pessoas que... Às vezes você pensa assim, fulano nem se importa tanto comigo. Mas ali mostrou o contrário. Sim. Que estava junto, estava sofrendo juntos, torcendo junto para que saísse da situação. Muitas vezes a gente ama, mas tem que estar longe, né? Exatamente. E aí você faz a distância, fala, a pessoa não está nem se importando, mas está. Sim. Porque não é a distância, é o coração, né? Sim. É o coração. Dizem que o amor é só amor e separa o amor de razão, mas eu acho que o amor que tem razão, né? O amor tem razão. Porque é lá que você vê o melhor da pessoa e nem sempre é o amor que a pessoa dá pra você que é o melhor, né? É verdade, mas eu sempre procuro ver o melhor de cada pessoa. Sempre. Porque todo mundo tem seus defeitos, né? Mas também tem as qualidades. E por que não ressaltar as qualidades? Entendi. Né? E isso é importante.
Isso já é uma E a resposta gente de uma pessoa que sofreu muito. A gente, às vezes, não pode... às vezes, não, eu posso dizer... A gente não deve tomar atitude nunca de cabeça quente. Sim. Minha mãe sempre dizia... O melhor conselheiro é o travesseiro. O melhor conselheiro é o Para travesseiro. isso existe a noite entre os dias. Uhum. Que é para te aconselhar. Uhum. Né? No outro dia você tem outra visão, aí você toma a atitude correta, sem atropelar ninguém. Sim. Né? Isso é importante. Eu tenho uma neta, né? Vai fazer 15 anos agora. E assim, na minha neta, eu vejo assim, é outra da resposta do sábio lá, né? Uhum. Que acha que a sabedoria está sempre na frente da gente, a gente que não vê, né? E aí a gente tem que ter empatia com a pessoa para a gente ver, ouvir o que a pessoa está falando, né? Uhum. Com você eu tenho empatia sempre. Mas não só isso, a minha neta você ajudou a criar, né? Nós vivemos muito tempo criando ela e até que tiraram ela da gente, levaram ela embora, mas a gente ficou lá. E eu quando converso com ela, minha neta fez um livro. Olha que lindo, E eu né? vou lá olhar assim o livro, eu vou ler, aí eu vejo coisinhas suas no livro. Ela é uma graça. Que são posturas suas, não é ela chegar e dizer assim, ó, essa aqui é a Vera, não. Ela faz coisas que você provavelmente faria, ou que ela viu você falar, ou você fazer. E pra mim é muito emocionante, porque aí é que tá, que existe a sabedoria, né? A gente nota que uma menina que vai fazer 15 anos tem todo um espectro assim. Você tem uma neta também, né? Tenho, a Gabi. Como é que te influenciou? Fala um pouquinho da tua neta. Nossa, a Gabi é minha companheirinha, né? A Gabi chegou a ligar para o médico o tempo que eu estava internada e falar com ele, por que você não deixa minha avó vir embora? Ela era muito apegada, né? Muito apegada a muito, você. Muito apegada. A gente dormia junto, a gente fazia tudo junto, né? Sim. Ainda hoje é assim. Tá. Adoro a minha menina. Nossa. E é a razão de vida, né, gente? A extensão da gente aos filhos e a extensão dos filhos aos netos, né? Sim. E o que a gente cobrava dos filhos, a gente não cobra dos netos, né? A gente só sabe Eu acho que a gente até cobra, mas cobra de outra maneira, né? outra maneira. Porque para os filhos a gente é muito pressionado, né? A gente é pressionado demais. É verdade. Até você falou antes que a geração de hoje tá mal educada, sei lá, essa coisa toda, mas não é. É que você quer sempre o melhor para o filho, né? É verdade. Isso a gente não tira de pai algum, né? Não dá para tirar. E às vezes você acha que aquela escolha é a escolha certa, embora ela não seja. Às vezes a gente erra tentando acertar, né? Sim, sim. Isso é. E seus filhos? Olha... Foi uma introdução boa, né? Pra chegar dos seus filhos. Meus filhos são uma bênção de Deus, os dois. Honestos, trabalhadores, estudiosos, os dois. O Felipe está fora do Brasil, mas ele fala comigo uma vez por semana, no mínimo. Está estudando fora, está realizado, feliz. O Maurinho está aqui sempre pertinho da gente, com a Gabi. Também estudioso, vai se formar advogado logo, se Deus quiser, ele já é biólogo, né? Já é biólogo. Você vê que diferença, né? Biólogo para advogado. Mas ele está bem, acho que ele está se redescobrindo, né? Sim. Com 30 e poucos anos, fazer direito não é para qualquer um, né? Não. E ele está gostando, eu acho que é uma bênção. Sim. E eu tenho minhas enteadas também, graças a Deus estão bem. A Kelly, que é enfermeira, a Monara, que é psicóloga, e estão bem. E se eles estiverem bem, eu também estou. Que bacana. Se Legal. eles estiverem bem, eu estou bem. Passou depressa demais, né? Já tem 45 minutos que a gente está conversando. Passou depressa demais. Passa mesmo. O tempo é terrível. Mas tem mais alguma coisa que você queira colocar? Eu tenho mais um neto, né? Mais um neto? Tenho, mais dois, na verdade. Mais dois? Meu Deus do céu. A Giovana vai fazer 15 anos, que é a filha da Kelly, né? E o Guilherme, que me chama de vovó com tanto carinho, né? Ah, que legal. Que o Guilherme é uma graça, fez 4 anos agora, é uma belezinha. Que coisa, né? Mas é um menininho esperto, né? Olha, de vez em quando a gente gosta de se encontrar e a gente brinca bastante. Que e ele bacana. fica assim, vovó, vem brincar comigo. Ai, que Eu lindo. adoro. Que bacana, cara. Então são assim, netos também, né? Uhum. É que quem convive mais comigo é a Gabi, porque a gente mora perto, né? Uhum.
E ela, desde pequenininha, tá comigo. Agora, os outros, como moram no interior, fica mais difícil da gente estar todo dia junto. Embora a gente se fala bastante por telefone, né? Sim, tem as redes sociais aí. E agora com videochamada, né? Que beleza. Melhor ainda. Que beleza. Cara, fiquei muito feliz em conversar com você. E acho que essa tua experiência de vida é uma coisa que a gente tinha que passar mesmo, né? Tem que passar para as novas gerações. Que é uma preocupação da gente, de passar para as novas gerações. E o que é que você espera do futuro, do seu futuro, do futuro do mundo, do futuro do país, do futuro de Rio Grande da Serra? O que eu espero? Eu espero que o povo se ame mais, sabe? Para começar. E desenvolvimento tá aí, né? Precisa de um pouco de vontade para Rio Grande da Serra, por exemplo, se desenvolver, né? E o mundo, a paz. Paz, A né? paz é muito importante. Que todos os povos tenham paz entre eles, né? Com esse negócio de guerra. Preocupa muito. Preocupa demais, né? Preocupa demais. Então, é amor e paz. É tudo que o mundo precisa. Que bacana, Vera. Né? Bom, eu abro um espaço para você fazer as suas considerações finais. Pra gente... Considerações finais. Eu gostaria muito que as pessoas se amassem mais. Essas são as minhas considerações finais. Respeitasse mais, que através do amor o respeito vem, né? É isso. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.